Salve! Eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP. A gente está começando mais um episódio aqui do nosso podcast Inspira, que tem como foco discutir a sociedade do conhecimento e mostrar que isso está totalmente vinculado ao nosso dia a dia e que possa ajudar vocês a usar o conhecimento para melhorar e criar valor na sua vida pessoal e profissional. Eu sou César Campos, administrador, diretor da Inconscious Produções e ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. Nesse capítulo, César, a gente vai falar sobre o hábito libertador de ter opinião baseada em fatos e evidências. Como é que é? Não, repete, porque isso é muito sério, hein? Isso é muito Na verdade, sério. assim, é uma conversa antiga do tomar decisão baseada em fatos e evidências, mas é que a gente tem um livro sensacional, que eu sei que você conhece, chamado Factfulness. Genial esse livro, genial. Do Hans Rosling. Esse livro ele mostra que a gente tem alguns mitos, né, sobre como é que está a situação do mundo. Para ilustrar, eu vou fazer 3 perguntas aqui para quem está nos ouvindo. E você vai pensar na resposta, 3 opções de múltipla escolha na resposta, para cada uma dessas 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: os países de baixa renda têm quantas meninas que concluíram o primário? 20%, 40% ou 60% das meninas de países de baixa renda, não são os países ricos, qual o percentual de meninas que concluíram o ensino primário em países de baixa renda? 20%, 40% ou 60%? Pensa aí. A segunda pergunta é, nos últimos 20 anos, de 2000 para cá, qual a proporção do mundo, como é que evoluiu, né, o percentual de pessoas vivendo na extrema pobreza? Isso dobrou, o percentual de pessoas vivendo na extrema pobreza no mundo nos últimos 20 anos dobrou, permaneceu o mesmo ou caiu pela metade? O que vocês acham? A pobreza no mundo está aumentando ou diminuindo? Uma bela questão. Terceira pergunta. Existem 2 bilhões de crianças hoje no mundo com idade entre 0 e 15 anos. Segundo a ONU, em 2100, daqui a 80 anos, quantas crianças de 0 a 15 anos nós vamos ter no mundo? O dobro? 4 bilhões? 3 bilhões ou vamos ficar nos 2 bilhões? O que vocês acham? O que você acha, César? Olha, rapaz, essas perguntas dá muito para pensar, porque as pessoas acham provavelmente coisas muito opostas do que está sendo falado, do que se imagina e do que está propondo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta da primeira. A primeira pergunta é quantas meninas dos países de baixa renda, os mais pobres do mundo, qual o percentual de meninas que concluiu o ensino primário? 20%, 40% ou 60%? 60% das meninas nos países pobres. Não estamos falando do país rico, não. País pobre. Peraí. Se eu entendi, 60% das meninas de países pobres, elas completam o ensino primário, claro, ensino fundamental? Isso. Mas isso é uma surpresa. É, muito mais da metade, né? E embora seja um número ainda baixo. É claro que a gente quer que seja 100%, mas não estamos falando dos países de média renda, nem de alta renda. Nós estamos falando dos países mais pobres, da África, né? Estamos falando de países que, mesmo lá, a situação das meninas, e não é das crianças, né? Das meninas que tem uma discriminação maior ainda. Agora, um detalhe, o Marcos, aqui no consenso, no senso comum, a ideia que se faz é diferente. Claro. É de que só 20%, 10% completam esse ensino. Pois é. Não é tão ruim assim, né?
A segunda pergunta, nos últimos 20 anos, a proporção do mundo vivendo em extrema pobreza. Olha, não estamos falando dos últimos 100 anos, é só dos últimos 20 anos. Dobrou, permaneceu a mesma ou caiu pela metade? E também acredito que vai surpreender todo mundo a gente saber que caiu pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza no mundo. Bom, então, ao contrário da percepção de que a gente vê todo dia no jornal, de que a extrema pobreza está aumentando, não está aumentando a extrema pobreza no mundo, está diminuindo e diminuindo rapidamente. Né? Caiu pela metade em 20 anos, é muita coisa. É muita coisa. Muito interessante isso, muito interessante. E a terceira pergunta é como é que está evoluindo essa questão da população, né? De crianças de 0 a 15 anos, hoje são 2 bilhões. Em 2100, a ONU estima que nós vamos continuar com 2 bilhões de crianças entre 0 e 15. Não vai aumentar, de fato. Em 2100? 2100. Então, assim, a gente vai continuar, só que uma população muito maior do que é hoje, né? Não muito maior. A população do mundo está diminuindo rapidamente, assim, a sua taxa de natalidade do mundo. Vem reduzindo e que está associado a desenvolvimento. Exatamente. Então, assim, são números surpreendentes. Eu vou trazer um último aqui, que me surpreendeu muito quando eu li no livro, que é a taxa de redução da extrema pobreza, justamente. Em 1800, para vocês terem uma ideia, há 2 séculos atrás, 85% da população mundial vivia na extrema pobreza, em condições subhumanas. 1800 antes da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, 85% da população mundial vivia na extrema pobreza. Em 1966, portanto, há 80 anos atrás, 50% da população mundial vivia na extrema pobreza. Muita gente ainda. 50%? Metade da população. E hoje, em 2020, quanto vocês acham que é? 9%. 9 só? É impressionante. Assim, nos últimos 20 anos, 30, 40 anos, a redução da extrema pobreza no mundo, não é a pobreza absoluta, mas a extrema pobreza caiu drasticamente. 10% da população mundial vive em condições de extrema pobreza. Então, extrema pobreza é aquela que é $1 por dia. O cara aqui ele é menos de $2 menos de $2 por dia que classifica como extrema pobreza. Mas, de qualquer forma, são números surpreendentes, né? A gente acha que o mundo está aumentando a miséria. Todo dia eu ouço isso, alguém falar. Que a miséria está aumentando, e esses números os dados mostram que não é verdade. A extrema pobreza está diminuindo. Mas a desigualdade também não está aumentando, ao contrário do que se criou a imagem. Né? Então, assim, eu aconselho fortemente vocês a lerem esse livro, Factfulness, o hábito libertador de ter opinião baseada em fatos e evidências. O autor é um sueco, Hans Rosling, que em parceria com seu filho, Ola Rosling, e a sua nora, Anna Rosling, publicaram esse livro em 2018, logo após a morte do Hans Rosling, que teve um câncer rápido e mortal de pâncreas e morreu em 2017, um pouco antes do lançamento do livro. Então é um livro relativamente recente, né? Tem 4 anos que ele foi lançado na Europa, e já chegou ao Brasil. Ele, além de publicar o livro, ele já fez mais de 10 palestras no TED Talk, que é famoso, né? Um site que tem palestras de até 20 minutos e que já foram vistas por mais de 40 milhões de pessoas. Então é um cara que esse livro teve um impacto muito grande, assim, do ponto de vista de fazer a gente refletir sobre a importância de usar dados e evidências para tomar decisão, né? Que é uma coisa que a gente parece óbvio, mas, assim, nem sempre é assim que a gente toma decisão. A gente toma as decisões muito baseado no nosso, que a gente chama de instinto, e desconsidera muito o uso de dados, né, para tomar decisão. Eu acho isso um problema, né? Marcos, com essas informações que você trouxe, acho que tem aí algumas coisas que a gente tem que conversar, né? Porque essa é exatamente a diferença que a ciência faz. Perfeito.
E isso é que a gente enfrentou. E curiosamente, assim, os sociólogos, antropólogos, os caras que estudam o comportamento humano, a humanidade, são os que primeiro que deviam ler esse livro, né? Porque Sim. são os que mais difundem essa visão equivocada de que a pobreza ou a desigualdade estão aumentando no mundo. Não é verdade. É que a gente esquece muito rápido. O cérebro tem muitos truques que nos enganam, né? E um deles é esse, assim, a gente tem uma vocação talvez por uma herança que vem desde as cavernas lá, de ter medo, né? De buscar um inimigo, tem sempre alguém que está nos espreitando, né? Um urso, um negócio lá atrás, e hoje são sempre alguém, os capitalistas malvados que querem explorar a humanidade, e querem mesmo, mas o problema é que o mundo não está tão ruim assim. A minha mãe, eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, em 1977, quando eu entrei na faculdade, a minha mãe se divorciou, se separou do meu pai, né? Naquela época não tinha divórcio, era o desquite, né? Nelson Carneiro. E o preconceito era gigantesco. Eu me lembro de sair do apartamento que eu morava e o porteiro dizendo, lá vai a desquitada, né? Como se fosse uma pessoa, uma vagabunda, assim, uma pessoa totalmente desqualificada. Uma mulher na década de 80 não podia sair sozinha à noite, né? Então, mesmo no Rio de Janeiro, uma cidade cosmopolita. Então, assim, as transformações que o mundo passou nos últimos 40 anos foram muito significativas, né? O avanço da tecnologia aumentou a expectativa de vida. Então, a gente tende a menosprezar isso, né? E acaba tomando decisões e criando opiniões que não correspondem aos fatos. E tem aí quando você traz esses dados, e a gente falando da importância não só da ciência, mas a ciência como a base também para a tecnologia, a gente começa a mudar o comportamento, a nossa atitude, né, em relação ao futuro. Porque quando você está trazendo esses dados e mostrando que as coisas estão melhores, você cria um outro tipo de expectativa. Com certeza. Que muda radicalmente. E se você olha a evolução dos gráficos, desses todos que eu citei aí, você vê que não é um gráfico irregular de altos e baixos. São gráficos num crescente. Ou numa redução. Exatamente. No caso de uma redução grande, assim, né? Consistente, né? Consistente, Não é uma coisa esporádica ou ocasional, é uma coisa, de fato, consistente. E aí a gente vai rever toda a nossa visão de sociedade e, quem sabe... Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que existe muita confusão entre correlação de dados e a ideia de causalidade, né? Do que causa aquela coisa. Então, por exemplo, existe um site muito engraçado chamado Spurious Correlations, correlações espúrias, que ilustra bem isso, a diferença entre correlação de dados e causalidade. Os dados podem estar correlacionados, mas uma coisa não é a causa da outra. Então, por exemplo, uma das correlações espúrias que existem é que toda vez que o Nicolas Cage lança um filme, o número de pessoas mortas afogadas em piscinas nos Estados Unidos aumenta, o que é uma curiosidade. Assim, o Nicolas Cage, se vocês ouvirem falar que ele vai lançar um filme, pode esperar que vai ter um número de pessoas que morrem afogadas nos Estados Unidos vai aumentar numa piscina. O que é uma curiosidade, mas é um fato. Isso as estatísticas mostram, os gráficos mostram isso claramente ao longo dos últimos 20 anos. Então, essas duas coisas, a morte por afogamento em piscina nos Estados Unidos e o lançamento de filmes do Nicolas Cage estão fortemente correlacionados. Agora, uma coisa não é causa da outra. Então, por exemplo... Perfeito. Pois faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Você, na área de segurança pública, que você é craque, existe um dado conhecido, é que a temperatura 40 graus, 50 graus, ela está fortemente correlacionada com o número de homicídios, né? Assim, toda vez que sobe muito a temperatura,
aumenta o número de homicídios ou de tentativas de homicídio. Então, essas duas coisas estão fortemente correlacionadas. Assim como toda vez que aumenta a temperatura, a venda de sorvete aumenta. Então, sim, essa causalidade. exatamente. Então, assim, mas você tem uma forte correlação também entre venda de sorvete e aumento de homicídio. Certo. Quando aumenta a venda de sorvete, aumenta o número de homicídios. E uma coisa não está A correlacionada. correlação é espúria. É espúria. A correlação que faz sentido é do aumento da temperatura com o aumento do homicídio, por um lado, e o aumento da temperatura com o aumento da venda de sorvete. Aí, de fato, nesses dois casos, uma é a causa da outra. Perfeito. O aumento da temperatura explica, em boa medida, o aumento da venda de sorvete e também do número de homicídios. Então, essa diferença entre causalidade e correlação é uma coisa fundamental para quem quer, de fato, fazer isso que o livro está propondo, ou seja, tomar melhores decisões baseadas em fatos e evidências, né? Então, é fundamental conhecer os dados, mas fazendo essa distinção aí entre causalidade e correlação. E isso muda muito, não só por conta da perspectiva de futuro, mas em relação à prestação de serviço, principalmente na área pública, né? Que várias decisões, às vezes, em empresas, em organizações, de modo geral, várias decisões são tomadas sem nenhuma evidência. E Verdade. os desastres, o custo, o ônus que isso às vezes traz, são dramáticos. Na área pública é dramático. Você toma algumas decisões que são tomadas às vezes por governos, sem qualquer evidência, simplesmente porque fez parte de um projeto político, e que na prática aquilo ali foi um fracasso, volta Você atrás. quer um exemplo disso? Curiosamente, a gente não combinou, né, nada disso, mas eu, em 2020, eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, exatamente para entender isso, processo de tomada de decisão baseado em dados e evidência. E o meu foco lá nesse estudo, durante um ano, foi em educação, e dentro da educação, as causas da evasão. Eu li, nesse um ano que eu passei lá nos Estados Unidos, eu li mais de 150 artigos Sim. falando só sobre esse tema, evasão escolar, no Brasil e nos Estados Unidos. E, curiosamente, assim, 99,9% desses artigos atribuíam a evasão escolar a razões socioeconômicas, em particular a pobreza. Sim. Então, assim, e de fato, se você olhar os dados, de novo, existe uma correlação muito grande entre evasão escolar e pobreza, né? Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: a maioria dos pobres não evade. Pobre, e boa parte dessa literatura também fala de cor, né? De negro. Sim. E a maioria dos negros não evade nos Estados Unidos e no Brasil. E a maioria dos pobres também não sai da escola. Então, assim, não é a causa da evasão. Você não pode dizer que a pobreza é a causa da evasão ou a cor da pele. Porque a maioria dos negros e dos pobres não sai da escola. Então, é, de novo, mais uma correlação espúria. Você atribuir a evasão escolar à pobreza ou à negritude. O que, aliás, entre parênteses aqui, seria um crime a gente dizer isso. Porque é o seguinte... Se você diz que a causa da evasão escolar é a cor da pele ou a pobreza, isso é um desastre para quem já está na escola hoje, porque você está dizendo o seguinte: eu não posso fazer nada. Nós não vamos acabar com a pobreza em 10 anos, né? E não posso mudar a cor da pele da criança. Então, você diz, olha, você vai evadir porque você é negro, é terrível. Felizmente, eu fui aprofundando essa pesquisa e constatei que, primeiro, a correlação é espúria, sim, porque a maioria dos pobres não sai da escola, e, em segundo lugar, a causa está em outro lugar. Eu constatei que 99% das crianças que saem da escola, que abandonam a escola, elas abandonam... 99% dessas crianças não tiveram uma boa alfabetização. Então, são crianças que não sabem ler e escrever corretamente.
E aí ele não consegue entender a pergunta da professora, ele não consegue se expressar. Desanda tudo. E aí vai sendo reprovado e acaba evadindo. Claro que a maioria é pobre desses que vão evadir, mas assim, 99% acaba abandonando a escola não por causa da pobreza do pai ou da mãe, mas por causa da má alfabetização. E a gente tem uma experiência que comprova o que eu estou falando. O Ceará atacou firmemente esse problema da alfabetização ineficaz, né? E acabou reduzindo a evasão escolar de 17% para menos de 3%. Então, assim, se a gente quer acabar com a evasão escolar, não é acabar com a pobreza, é acabar com a má alfabetização nos primeiros anos de vida. Então, de novo, usar os dados e evidências para fazer boas políticas públicas, como você acabou de falar, e evitar as correlações espúrias, né, que não explicam o problema. A correlação espúria, quando a gente está falando da importância da evidência, agora eu estou entendendo como você chamou a atenção no início, aqui falando do livro Factfulness, que é libertador. A evidência é libertadora porque nos protege com relação ao preconceito. Exatamente. Então, quantas vezes a gente ouviu que a evasão escolar é pela pobreza, a violência urbana é pela pobreza, é uma série de questões que são apresentadas e nada mais são do que correlações espúrias. Exatamente. Que deixam as pessoas vulneráveis com seus preconceitos. Claro. É a questão de você inverter a lógica, né? Assim, você vê, crianças, tráfico de drogas, outra chaga na sociedade carioca e fluminense, né? Aí a gente fala assim, 10% das crianças e jovens até 15 anos estão envolvidos no tráfico de droga. Cara, e os 85% que não estão? A gente esquece também disso, né? Então, assim, vai fazer uma política pública, talvez se a gente começasse a valorizar os 85% que não estão envolvidos com o tráfico de drogas e criasse mecanismos para que as pessoas possam, né, disputar essa criança com o tráfico, a melhor maneira de disputar essa criança com o tráfico é mostrar que 85% não precisa entrar no tráfico de droga, a música, a cultura, Perfeito. Uma série de outras atividades podem te fazer se sentir satisfeito, né, e reconhecido na sociedade local. Então, o uso de dados e evidências é libertador, como você está falando. Libertador, e a outra coisa também, Marcos, é que é exatamente o que é a gestão do conhecimento. É verdade. A gestão do conhecimento necessariamente tem que trabalhar com a evidência. Não tem como. Não é o chute, né? Não é o achômetro, não é o chute, tem que trabalhar com a evidência. Então, é importante, quer dizer, aqui falando do livro que você trouxe hoje, realmente a evidência é libertadora. Você se livra dos seus preconceitos, você não dá espaço para o preconceito, você não dá o espaço para o certo viés, vamos dizer assim, claro. Por conta da potência que você tem na evidência de alguma coisa. Eu acho que se a gente repensasse na política de segurança, de saúde, de educação, à luz dos dados e evidências, ia ser sensacional. Então, para levar para a bagagem. Exato, eu já ia falar isso. Olha, eu já estou com a minha bagagem cheia só com essa conversa aqui. Ainda tem mais a bagagem para os nossos ouvintes. O que a gente tem hoje na bagagem? Eu sugeriria fortemente esse livro, Factfulness. Em português, ele tem esse subtítulo, O Hábito Libertador de Ter Opinião Baseada em Fatos e Evidências. O autor é o Hans Rosling, um sueco. Vejam o livro, ele está disponível em qualquer website, vale a pena. Você vai enriquecer muito o seu conhecimento e vai mexer com a tua cabeça, como eu tenho certeza, mexeu com a minha e vai mexer com a de vocês também. E como você hoje mexeu com a minha cabeça, eu me lembrei de um outro livro, não exatamente na mesma linha do Factfulness, que eu acho que esse é assim, uma abertura de mentes fantásticas. É um livro de um profissional nessa área de tecnologia chamado Peter Diamandis. É famoso. E ele escreveu um livro chamado Abundância. É verdade. Em que ele defende o seguinte: o futuro é melhor do que a gente imagina. Por quê? Por conta dessas evidências
de fatos, de dados que você trouxe hoje. É verdade. A pobreza Bem lembrado. diminuindo, a pobreza está diminuindo, nós não vamos ter a crise populacional que sempre se imaginou que vai levar à fome generalizada. Peter Diamandis, o nome é Abundância, que fica Ótima aí dica. minha sugestão para a bagagem de hoje. Bom, vamos ficando por aqui hoje, com a certeza de que a gente está buscando trazer conteúdos que enriqueçam as pessoas. Se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast e a gente se vê na próxima semana. Um abração. Bom, um abraço para todos. Esse podcast foi gravado nos estúdios da Inconcert, a edição de trilha de Ana Sucha.